Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amém? Na sua cabeça, vamos orar rapidamente. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Fala conosco, aplica a tua palavra nos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra, né? Começa o texto aqui a afirmar. Jesus faz uma afirmação, uma metáfora, né? Ele cria uma metáfora. Mas numa época que não havia energia elétrica, não havia refrigeração, e o sal é o único elemento de preservação dos alimentos. Amém, irmãos? Isso é claro, né? Para a gente contextualizar um pouquinho, né? E o sal tinha um valor financeiro e econômico muito grande nessa época, né? O sal era até usado muito para pagamento de dívidas, ou até de salários, né? Tem uns livros aí que afirmam que os soldados romanos recebiam, nessa época, aí parece que o século I, né? Salário muitas vezes em sal. Então era algo muito caro, que tinha um valor muito grande. E aí Jesus vem e começa a falar sobre isso, porque ele era o que impedia de um alimento se deteriorar, o alimento estragar. E quando Jesus diz isso para os discípulos, para a igreja, né? Porque os discípulos iniciam a igreja, falava com alguém hoje, não me recordo, mas após a ceia, ou durante a ceia já, Michel, o Senhor já estava dizendo que ali eles iriam dar caminhada, né? Iria dar continuidade à igreja, não é isso? A última ceia, Jesus senta com os seus discípulos, ali já é uma despedida, ele lava os pés, né? Mostrando a humildade, mas também que eles deveriam dar continuidade, o caminho. E quando ele fala isso para os discípulos, sal da terra, hoje para a igreja, e nós somos a igreja do Senhor hoje. Nós já falamos aqui, a igreja não é o templo, né? Não é o salão, a igreja somos nós. Então hoje nós temos uma responsabilidade como igreja, é isso? Nós somos os representantes de Cristo na terra. O que é cristão? Pequeno Cristo, né? Seguidor de Cristo. Amém? Não é isso, irmãos? Então a igreja é o representante de Cristo na terra. E ele vai e diz uma palavra forte sobre isso. Ele está dizendo aqui: vocês são a única esperança para esse mundo, né, não apodrecer. Vocês são a esperança para que esse mundo não se corrompa totalmente. Vocês são a esperança para que esse mundo não venha se decompor, se destruir totalmente. Amém, irmãos? Isso fica claro? Quando ele chama os discípulos, que é a igreja hoje do Senhor, ele está, Pedro, liberando essa palavra. O Senhor Jesus está dizendo: vocês são a esperança para esse mundo, para que ele não se corrompa totalmente, para que ele não se decomponha, não se destrua totalmente. Vocês são sal desta terra. Lógico que cabe uma pergunta aqui para a gente construir alguma coisa. Não precisa de resposta, mas para uma reflexão. Você tem sido sal na sua casa? Deu grilo, Sérgio? Você tem sido sal no seu local de trabalho? Você tem sido sal com seus amigos? Você tem sido sal para este mundo? Porque me parece que o texto vai deixando claro dele que o nosso papel é isso. É esse, não permitir que o mundo apodreça. Amém, queridos? Está claro isso aí? Nós devemos fazer a diferença e conduzir pessoas, Gabriel, a viverem essa diferença. Amém? O sal da terra, mundo, ele pode ser o sistema mundo, mas ele pode ser pessoas também, não é isso? A palavra permite mais de uma determinação. Então nós estamos, observe que nós estamos hoje em todas as camadas na era, como crente, nós estamos em todas as camadas da sociedade. Não é isso? Houve uma época que, né, o crente era conhecido pelo seu paletó, a Bíblia debaixo do braço, né, a roupa ajudando a limpeza pública,
coque, que nada disso é errado, mas hoje não. Hoje você tem igreja que tem prancha, você tem igreja que é preta, que é branca, que é rosa, tem igreja de tudo que é cor, de tudo que é jeito. Então nós estamos em todas as camadas da sociedade. Você tem juiz de direito, você tem médico, você tem... Né? Em todos os lugares você tem crentes. Aliás, a gente podia até dar um exemplo. A primeira dama do país se diz evangélica. Amém, queridos? O presidente da República vai em cultos. Fala que um dos ministros do Supremo deve ser um evangélico. Então nós estamos em todos os lugares hoje. Não é mais esse problema. O sal se espalhou. Amém, queridos? Agora, se ele está fazendo o seu papel, aí a gente não sabe. Mas hoje ele está em todos os lugares. Então, há crentes, a sal da terra nas faculdades. Não há, irmãos? A maioria aqui passou por faculdade. Tiveram colegas, ou tem colegas, né, os que estão ainda, que não conhecem a Jesus. E o seu papel como sal tem sido feito? O ambiente que o sal da terra está, que o crente está, coisas que deveriam acontecer, não devem acontecer, vão deixar de acontecer, porque você está ali. Eu vou explicar isso. Porque essa é a função do sal. Quantos aqui já viveram isso? Eu acredito que sim. Você está num ambiente, você chega no local, Carol, e as pessoas dizem assim, não vamos xingar mais não, vamos contar mais essas piadas, não vamos embriagar não, esconde a bebida, né? Porque fulano chegou. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Isso nunca aconteceu com você, não? Porque o sal, ele conserva o ambiente. O sal conserva o alimento. E o crente deve conservar o ambiente. Amém, queridos? Entende isso, Pedro? Então você chega no lugar, a coisa estava daquela forma, mas porque você chega, aquele ambiente, ele muda. Amém. Você tem sido sal, então. Nós temos esse chamado, irmãos, para conservar o ambiente, para que ele não apodreça totalmente, para que ele não seja totalmente deteriorado. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Uma empresa que só tem molequeira, só tem conversa besta, mas você chega com alguém que vai mudar aquele ambiente, trazer uma diferença para aquele ambiente. Esse é um chamado que, como crentes, como cristãos, nós temos. Aleluia. Esse é um chamado para mim e para você. Amém, queridos? Não é isso? Porque ele disse, se não for isso, olha o que a palavra de Deus está dizendo, se isso não acontecer, não serve de nada o sal, não é isso? Olha o versículo lá. Será o quê? Lançado fora e pisado pelos homens. Aí a Bíblia está falando de vergonha. Se não acontecer isso, você não tem sentido nenhum no reino de Deus. Então eu queria lembrar aqui nessa noite, aos comprometidos com o Senhor, que vocês têm um papel importante, uma responsabilidade de referência, de modelo. Porque se o sal perder o sabor, diz a palavra, ele não serve para nada. Se o crente não consegue fazer uma diferença no seu ambiente, ele não serve para nada no reino de Deus. Amém, queridos? Esse é um chamado para todos. Vocês vão, por favor, me ajudem. Isso não acontece com vocês, amém? Amém. Não acontece? Do ambiente se tornar diferenciado porque você chegou? Amém. Se isso está acontecendo, de fato está se cumprindo a palavra na sua vida. E ele continua fazendo mais essa metáfora, ele vai dizendo que também o sal tem outra função, que é o sabor. Não é isso? Nós não sabemos isso, irmãos? E o crente ele tem que ter essa ação na vida dele tem que acontecer. O que é o sabor? Onde ele chega, Mara, tem que chegar a vida, né? Ele tem que passar vida para as pessoas. E o sal, ele fazendo essa diferença, trazendo esse sabor, vocês sabem melhor do que eu, porque eu não cozinho, mas um arroz e um feijão sem sal é bem duro de comer, né, irmãos? É ou não? Bota um salzinho, a coisa melhora, né, você? Teve um período que eu estudava, minha escola ficava perto de uma tia de meu pai, que queria o meu pai, e ela já era de idade, e ela não comia sal. Rapaz, eu passava aperto. Porque a comida era totalmente sem sal. Então o sal ele dá, Marcelo, o sabor. O crente Gilson, ele precisa dar esse sabor às pessoas. Vida, esperança. Amém? Esse é um chamado para as nossas vidas.
Assim como o sal, ele melhora o alimento, o crente como o sal da terra, né, deve melhorar o ambiente. Isso é um chamado para as nossas vidas. É uma pessoa, Nildo, que trabalha com você, um cliente seu que vai lá, e ele sabe que em Nildo ele encontra uma palavra de esperança. Você está dando sabor para ela vida. Amém, gente? A pessoa chega desesperada, uma vizinha dele chega desesperada no seu prédio, e você tem uma oração para ela. Você está dando sabor para ela. Você está dando vida para ela. Amém, gente? A pessoa lhe procura, lhe liga, porque sabe que da sua vida sai alguma coisa de esperança, sai alguma coisa, sai uma oração. Você transmite, transfere fé para a pessoa. É isso que o Senhor está dizendo. Né? O cristão não é aquele que apenas vai na igreja ou faz uma oração porque ele precisa de uma bênção. Não. Ele tem um chamado, um papel a desenvolver na terra. Veja que aqui ele fala rapidamente de duas funções, né? Que não permitir a destruição, ou seja, preservação. Eu queria que vocês pelo menos entendessem essa parte aqui do Salmo. Nós vamos falar sobre a luz rapidamente para a gente ir para a ceia. Mas numa terra, no mundo, num país, Pedro, e nós falamos tanto de corrupção, onde a gente vê todo tipo de maldade, nós somos chamados para desenvolver um papel importante, uma responsabilidade. Que essa terra, ela não se torne na sua totalidade podre. Essa é uma responsabilidade que o Senhor deu à igreja. Amém, irmãos? Entende isso? Essa é a sua responsabilidade. Por isso que a Bíblia diz que há de ter diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A Bíblia diz que a nossa mente deve ser transformada. Então, se você chega num ambiente, numa reunião de condomínio, se você chega numa reunião de comércio, não importa, você ali é algo que faz uma diferença, no sentido de preservar a moral, a esperança, a presença de Deus. Amém? Se você chega num lugar, Marcelo, se você está na corporação, no quartel, e não há uma diferença em você, a Bíblia diz que você se tornou sem sabor, um sal da terra que não produz nada. Aí você vai ser o quê? Pisado pelos homens, envergonhado. Tem muito crente envergonhado por isso, porque não desenvolve o seu papel, o seu chamado. Está preocupado com bênçãos na sua vida. Mas o Senhor lhe chamou, né? Comissionou você a ter uma responsabilidade na terra. Vós sois o sal da terra. Isso foi uma palavra, Marcelo, liberada pelo Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então eu gostaria nessa noite aqui que você que tem um compromisso com o Senhor, quer compromisso com o Senhor, entenda isso. Há uma responsabilidade que foi lhe dada. Há uma responsabilidade. Você deve, e você pode fazer isso, você pode levar sabor, vida, esperança. Mas é uma pessoa que chega para você como crente há anos, uma pessoa que chega para você, não tem uma palavra de esperança para dar ela. Vamos procurar Chico, Francisco? Não. Eu tenho sabor para lhe dar, eu tenho esperança para lhe dar. Eu vou dizer que em nome de Jesus você vai mudar. Vem cá, eu vou orar com você. Vou me responsabilizar com essa causa com você. Vou ligar para a minha igreja e vai orar por você. Amém, queridos? Sabor, vida e esperança. É isso que o Senhor está dizendo, amado. Ainda há uma igreja que tem que fazer uma diferença nesse mundo, nessa terra. Preservar a moral. Irmãos, isso acontece. Quantas pessoas, Marcos, aquele equipe está aí, não? Quantos amigos vão no baba da gente de segunda, né? E comentam depois. Rapaz, o baba é diferente, né? É diferente porque a gente fica assim, será que é todo mundo tão ruim de bola assim, né? Mas aí eles dizem, não há xingamento, né? Não há palavrão. Então, irmãos, o futebol é um lugar que algumas pessoas se excedem, não é isso? Mas nós temos de ser o sal nesta hora. Amém. Mostrar que nós conservamos ali, né? Com a moralidade, o respeito, o amor, dentro de uma competição, mas com amor. Amém, queridos? Esse é o nosso papel, o papel de todo cristão, o papel de todo crente. Muitas vezes nós temos uma agenda, Karine, que está ali. Sou filho do Ouro da Prata, sou isso e aquilo, tudo, né? Voltado para receber do Senhor. E o Senhor é aquele que faz o homem prosperar, não tenha dúvida. Mas há uma missão para você na terra. E aqui está uma das. Você dá sabor. Amém. Você não deixar na totalidade que esse mundo
seja podre, apodreça. Né? Pessoas que vêm dizer assim, mas é assim, todo mundo faz. Não, eu não faço. Filho? Não, mas todo mundo faz aqui. Eu não faço. Eu não sou podre como você. Amém, queridos? Eu preservo Deus na minha vida. Isso é ser sal. E o Senhor está à procura de sal da terra. Mas para a gente concluir, a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Né? Versículo 14 em diante. Olha que interessante. Quando Jesus fala do sal, ele fala essa metáfora, ele fala de algo, de situações internas do homem, do caráter, não é isso, irmãos? Da honestidade, do amor por vidas. Porque o sal, ele penetra no alimento. Não é assim, Naira? Você que é uma boa cozinheira? É assim. Ótimo. Eu comi um macarrão na casa de Nildo ao molho de salsicha, de cachorro. Mas é uma especialidade, né? Uma coca gelada, né? Uma pimenta. Essa parte tem que cortar aí, viu? Mas quando ele fala do sal, ele fala algo nele que penetra para conservar. Não é isso? Eu sou péssimo de cozinha, mas uma carne a gente passa um sal grosso, pelo menos eu consigo visualizar isso. Uma carne, um sal grosso, colocar no fogo. E veja, Silvano, que eu não consigo. Geralmente a gente não vê mais o sal, não é isso? Mas quando a gente come, carinho, a gente sente o sabor. Então é algo que é interno do homem. Né? É algo que Deus lhe deu já, para que você possa levar para outras pessoas. Mas quando ele vem e fala da luz, aí ele fala de algo que deve ser visto. Ele diz, ninguém pega uma lamparina e esconde. Ela precisa ser vista. Vai comigo rapidinho. João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. Posso ler? Tem gente conversando, é porque já achou. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, o próprio Jesus está falando, dizendo, eu sou a luz, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Só para a gente fechar aqui, para a gente ir passear. Pegar exemplo, eu acho que facilita o entendimento. O sol, ele tem luz própria, não é isso, irmãos? Amém, queridos? Né? Ele tem luz própria. O Senhor é conhecido como o sol da justiça. Ele não precisa de nada, né? Ele mesmo tem a luz dele. É isso que ele está dizendo. Ele é a luz. Deixa eu pegar outro exemplo para a gente poder entender. E a lua? A lua tem luz própria, Paulo? Não. A luz reflete a luz do sol. Não é isso, queridos? Vou pegar um exemplo para a gente entender. Assim, Marcos, quando ele fala lá em Mateus, somos nós. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, nós não temos luz própria. Mas a luz do Senhor precisa refletir através de nós. Amém, queridos? Então eu e você, nós precisamos ser luz para este mundo. Nós não temos luz própria. Isso até tira qualquer soberba do homem, né? Deus levanta e abate. Mas a luz do Senhor deve refletir em nós. Amém. Para que as pessoas vejam Deus através de nós. Nós sabemos que através dessa dependência, Luciana, vem uma missão também do Senhor para as nossas vidas. Para que serve a luz, irmãos? De forma simples, para conduzir. Vocês lembram uma das pragas do Egito foi o quê? Escuridão. E o povo ficou completamente inoperante. Não conseguia hoje produzir nada, porque não teve luz. Imagine hoje, sem a luz solar, sem luz elétrica, você não conseguiria sair de casa, nós iríamos padecer. Amém, irmãos? Porque a luz, ela está para conduzir, dirigir as pessoas. Então, Nilton, me parece que há uma palavra do Senhor que devemos ter atenção e praticar. Nós somos chamados para trazer direção a pessoas. Uma pessoa, Carol, que chega para você e diz assim, eu não estou mais conseguindo caminhar, eu não estou mais conseguindo viver. Você se apresenta como uma luz para ela. Me segue, que eu vou conduzir você. Amém? A essa missão para as nossas vidas. Nós precisamos deixar, Pedro, a luz de Cristo brilhar através de nós.
É você pegar uma pessoa aqui, deixa eu pegar a Michelle aqui. Você pegar a Michelle aqui, Michelle não está, fecha os olhos, Michelle. Michelle não está enxergando nada. Se você for, você vai tropeçar aqui e cair, né, Michelle? Aí eu digo assim, olha, peraí, eu vou te ajudar. Segue aqui, ó. Aqui, Michelle, você levanta o pé, levanta o outro. Isso, Michelle, pode sentar. Você está bom pro teatro. Pode sentar. Então, queridos, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Há um chamado para que você possa conduzir e guiar pessoas. Agora, quando você não consegue guiar a sua própria vida, não é isso, irmãos? Aí fica difícil. Mas deixa eu concluir dizendo o seguinte: você pode trazer esperanças para pessoas que estão sem esperança nesse mundo, sendo luz desse mundo. A luz é a direção, né? Seja luz, seja bênção na vida de pessoas. Amém, queridos? Eu queria rapidamente, não precisa ninguém do louvor, mas que você colocasse a mão no seu coração para refletir um pouco sobre isso. Esses chamados, essas direções do Senhor, você tem desenvolvido, desempenhado isso? Você tem sido sal nesta terra? Você tem preservado ambientes? Você chega numa crise de família, onde um quer matar o outro, e você consegue pacificar aquilo ali e dizer: vamos orar ao Senhor, vamos buscar uma direção. Isso é preservar. Você foi chamado para preservar, para não deixar apodrecer, deteriorar, estragar. Isso é ser sal da terra. E o Senhor te chama para isso. E eu gostaria que nesse culto você tivesse esse entendimento. O Senhor te chama para ser luz, para brilhar, para trazer esperança, para você chegar para uma pessoa depressiva em sua casa, no seu trabalho, e dizer: há esperança ainda. Um dia Ele fez na minha vida. Eu estava como cego, mas Ele me direcionou. Para que você tenha uma palavra de oração, de esperança. Diga assim: me siga, vá comigo onde eu vou, vá comigo na minha igreja, passe um dia comigo, porque eu tenho vida e esperança através do Senhor para te dar. Isso é que muitos querem ver na igreja do Senhor. Essa diferença, as pessoas querem ver na igreja do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Você saísse daqui entendendo isso. Isso vai voltar para você, sim, em bênçãos de Deus. Porque ninguém se coloca na posição, na presença do Senhor e não é abençoado pelo Senhor. Gostaria que você, com a mão no seu coração, se você desejar, você repetisse essa oração. Simples, só para pacto com o Senhor mesmo. Só para declarar diante do Senhor, para envergonhar o inimigo. Você dizer assim: eu sou sal dessa terra. Eu entendo o que é ser sal dessa terra. Eu sou luz para esse mundo. Eu entendo o que é ser luz para esse mundo. Amém? Diga isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar Carol, a pastora Carla, aqui à frente. Nós conseguimos manter o tempo.